Muitíssimo obrigado, presidente dessa sessão, meu amigo, meu irmão, senador veneziano. Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, pool de comunicação, trabalhadores que fazem parte da TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, que levam essa mensagem para todos os cantos do Brasil, praticamente. É uma semana atípica aqui no Congresso Nacional, né? A gente tem uma semana de debates virtuais, de votações remotas, os corredores praticamente vazios. Acabamos de participar da CPMI, que esse sim foi presencial. Mas eu queria falar sobre um assunto que está incomodando o cidadão de bem do Brasil, especialmente as pessoas simples, que é a maioria da nossa população, pessoas que ralam, que pega ônibus de madrugada, que às vezes não tem com quem deixar o filho, uma situação extremamente delicada que a vive o brasileiro, numa provação constante para levar o seu sustento para casa. Nós somos um país governado, infelizmente, por uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por ser chefe do maior esquema de corrupção da história, descoberto pela Operação Lava Jato, que vem sendo atacada, vem sendo vingada pelos poderosos, ultimamente com distorções e narrativas falaciosas, porque ousou condenar dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos. Depois de retornar ao poder em função de um malabarismo jamais visto na história da nossa Corte Suprema, muita gente poderia esperar alguma mudança no comportamento do nosso presidente da República. E, de fato, houve sim, mas para pior. Num país onde 30 milhões de famílias dependem de um auxílio mensal do governo para sobreviver, o nosso presidente da República deveria dar o mínimo de exemplo de respeito aos recursos públicos. Mas lhe falta a retidão requerida por quem exerce o maior cargo da República. Mas o que esses milhões de brasileiros que vivem na miséria assistem hoje é uma completa falta de pudor, com gastanças exorbitantes em sucessivas viagens pelo mundo. Quase 6 meses, entrando aí nos 6 meses de governo. E a gente vê, na coroação do rei Charles em Londres, 6 de maio, a comitiva do presidente Lula gastou cerca de 3 milhões de reais só com hospedagem, viu? Sem contar o translado aéreo, bancado pela FAB, Força Aérea Brasileira, como destacou o Poder 360, com dados obtidos via acesso legal de informações do Itamaraty. As despesas com hospedagem representaram metade dos custos, 1,5 milhão. Os gastos menores se deram com aluguel de salas, intérpretes, equipamentos para a imprensa e ainda houve até gasto com material de escritório. Tudo isso para apenas 2 dias de estadia em Londres. 3 milhões de reais do dinheiro de quem paga imposto, suado no Brasil. E mais, Lula e a primeira-dama, Janja, se hospedaram no Marriott Grosvenor House London. Sabe quanto é que custa a diária da suíte presidencial? Ela pode chegar até 37 mil reais por dia nesse hotel. A estadia mais barata do hotel, no final de semana em que estavam lá, já imagina o valor, já imagina o gasto. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, acompanhou o casal na viagem.
As cifras estratosféricas foram registradas também nas viagens à China, aos Emirados Árabes Unidos, em abril, que somou 6,6 milhões. Isso já é outra viagem que eu estou falando. A viagem de Lula, em janeiro, à Argentina e Uruguai, custou mais 2 milhões de reais. Em 5 meses de mandato, Lula ficou quase um mês fora do Brasil, viajando por 9 países. Passa mais tempo lá fora, praticamente, no dia a dia, dias úteis, do que dentro. E as crises acontecendo, se multiplicando no nosso país. Há também o comportamento deslumbrado dos ministros do governo Lula, que se expressa na obsessão em se aproveitar como privilégio da utilização de aviões oficiais para irem aos seus estados nos finais de semana. Tudo bancado com o nosso dinheiro. Todos nós. Percebe-se um constante abuso, sem se preocupar de modo algum com a gastança, como se houvesse uma liberação geral desse modus operandi que a população repudia. Nos primeiros 40 dias de governo, as despesas com transporte aéreo pela FAB, pelos jatos do Brasil, já somavam 5 milhões de reais em 40 dias. É viagem para cima e para baixo de ministro. Em um único mês, os ministros de Lula usaram por 43 vezes os aviões da FAB, conforme registros do Comando da Aeronáutica. A maioria dos voos ocorrem, acredite, quem estiver em pé se sente, porque é um escândalo. Acontece nos finais de semana, esses voos. Ou seja, os ministros campeões desse uso abusivo são os ministros da Economia, da Justiça e da Saúde. O presidente já manifestou até vontade de substituir o avião presidencial que foi comprado em 2022. Um desperdício monumental. Isso está acontecendo e parte expressiva da grande mídia continua calada. Por isso estamos aqui fazendo essa crítica que é um dever, como representante de parte de uma sociedade que sustenta tudo isso pagando elevados impostos. Daqui a pouco já estamos aqui no Senado com o arcabouço fiscal, que aí pense numa conta que não fecha nunca, um absurdo simplesmente para financiar um projeto de poder pelo poder, porque não tem outra lógica, não corta nada de gasto, só pensa em gastar, não fazer o seu dever de casa e vai ter que aumentar imposto de todos nós. Mas tal esbanjamento irresponsável não deve surpreender ninguém, depois que esse governo aumentou de 23 ministérios que existiam no governo anterior para 37 ministérios, inchando ainda mais a máquina pesadíssima pública com o mesquinho objetivo de gerar novos cargos para acomodar interesses meramente partidários e, com isso, barganhar de forma não republicana o apoio da maioria dos parlamentares do Congresso Nacional. Sem falar que no aumento desses ministérios, tem também aí, aumenta gasto de tudo, de diária, de viagem, de estrutura física, mas tem um outro detalhe que passa despercebido pela maior parte das pessoas e que eu tenho que entregar a verdade para vocês. São 14 ministros com mais foro privilegiado, que é o foro privilegiado, é o grande guarda-chuva da corrupção e da impunidade na nossa nação. Vai tudo para a mão do Supremo, todos esses processos, enquanto deveria ir para o juiz lá da primeira instância para fazer o seu trabalho, já que nós temos, no meu modo de ver, um STF completamente político.
hoje no Brasil atuando de forma política. Eu encerro, senhor presidente, pedindo um minuto final, sem abusar da sua paciência, com o pensamento do político britânico e escritor iluminista Thomas Paine, que participou ativamente da Revolução Francesa e do movimento pela independência dos Estados Unidos. E a frase dele é muito forte. Diz o seguinte: um governo, mesmo quando busca a perfeição, é um mal necessário. Mas quando esse governo é deliberadamente imperfeito, torna-se um mal insuportável. É isso que a gente está vendo nesses devaneios do governo Lula, nessa busca por vingança expressa em muitos das suas ações, dos seus ministros, e dessas gastanças absurdas que eu demonstrei aqui, que é um desrespeito ao brasileiro de bem que trabalha e que faz tudo para levar o seu sustento. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador.